Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao Papo e Negócios, o nosso podcast que tem como objetivo apresentar os nossos empresários de Parintins, suas histórias, suas motivações. Eu sou Vanessa Pantoja, sou diretora executiva da AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, e o nosso objetivo aqui é trazer histórias de nossos empreendedores de Parintins, e todas as suas motivações e todos os seus desafios. E eu quero aqui convidar também meu amigo Enzo Felipe, que vai estar também liderando o podcast de hoje. Muito boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Hoje estou com uma parceira diferente, tá? No nosso primeiro episódio foi a Nádia e hoje a gente está com a Vanessa, que é nossa diretora executiva. Eu sou Enzo Felipe, coordenador da AGE aqui no município de Parintins. E assim, pra gente sempre é um orgulho estar aqui gravando esse podcast. Hoje, mais do que nunca, eu quero agradecer muito o pessoal do Mais Monkey Podcast, eles que nos deram todo o apoio para lançar o nosso primeiro episódio na semana passada. Tá? Agradecer também o Ei Kelvin Artigos Colecionáveis, que é um Mundo Geek, que é o parceiro do Rodrigo Amazonas, tá? Agradecer também o pessoal da Mídia Cabocla, em nome do João. E também nossa social media, Dorothy Munique, você que está querendo aí iniciar nesse mundo do marketing, Dorothy Munique é a pessoa que tem feito nossos encartes, tem movimentado nossa rede social. E hoje a gente vem trazendo convidados muito especiais. Na semana passada a gente viu pessoas de segmento e diferentes, né? Uma cabeleireira e a Dona Rosa lá da Japonesa Cosméticos. E agora a gente vai entender como é que é ser empreendedor em casal, né? Será que tem alguma coisa que é difícil você ser casado com a pessoa que você trabalha? Então isso a gente vai saber aqui dos nossos convidados. A gente está com a Sara e com o Matheus. O Matheus é dono de farmácia e a Sara, além de nutricionista, também tem uma loja de variedades. Então, Sara e Matheus, contem um pouquinho pra gente, assim, como é que foi isso, como vocês iniciaram na vida de negócio e como é que foi esse relacionamento de vocês, já que a gente está aqui. A gente quer enveredar a entrevista para passar pro pessoal. É muito difícil trabalhar e também ter um relacionamento junto? Como é que é isso? Bom, é desafiador, né? Já ter um relacionamento é desafiador. Porque a gente sabe que são duas cabeças diferentes, né? E além de a gente trabalhar junto, eu sou nutricionista, tenho que conciliar uma vida fora, né? Do empreendedorismo ali com os pacientes. Nós temos 2 filhos, né? A Lara e o Lorenzo. Então a gente enfrenta os desafios do dia a dia, né? Não é porque a gente é casado que a gente concorda em tudo. A gente sabe que o primeiro desafio é esse. É a gente ter que, muitas das vezes, concordar ou aceitar algo, né? Ou mudar algo, mas sempre tendo que manter a comunicação. No início foi bem difícil, né? Eu e o Matheus era muito desafios, porque a gente se desentendia bastante. A gente brigava bastante. Que o Matheus, ele é responsável pelo setor de compras de medicamento e eu fico responsável pelo setor de compras de perfumaria, cosméticos. Então a cabeça dele de comprador é uma, minha cabeça é outra. E a gente se desentendia bastante, né? Demais. Fala aí, Matheus, um pouquinho. Ela vinha, né, com marcas, grandes marcas, né, que estavam no mercado, tipo, quando a gente começou com suplementação, ela veio com grandes nomes, tipo Vitafor, Dux, não é patrocinado não, tá, gente? Porque são as marcas que têm um preço um pouco mais agregado. E eu falava pra ela que não dá certo, que, tipo, às vezes tem um pote de whey que é 300 e poucos reais, tipo, é um pouco meio caro, né? Não sei se é legal falar preço. Não, fica à vontade. Aqui é livre, vocês podem falar o que vocês quiserem. Aí ela veio me mostrar uma tabela da Vitafor. Pra quê, velho, que eu fui ver aquilo? Eu falei, não, a gente vai mexer com isso, não. E ficou, e até que ela me convenceu a fazer um pequeno pedido, né? E aí a gente foi vendo que tinha saída, mas sempre tinha esse impasse. Mas o impasse era mais da minha parte. Porque ela é mais corajosa do que eu tenho mais medo. Porque eu já me vi numa situação difícil já no ramo de empreendedorismo.
Um ramo difícil de ter muito boleto, de estar devendo imposto e me ver num estado desesperador. Mas só pra gente entender, pessoal, a tua loja fica onde? Fica no mesmo local? São segmentos diferentes? Como é que funciona? Fala pra gente onde é que fica a loja de vocês. Como é que isso começou? E aí também, assim, o que eu queria entender? Hoje a loja é um filho de vocês, basicamente. Vocês têm filhos, têm um filho de vocês. Sim. Mas vocês não eram comerciantes, não eram empresários. Como foi que chegou para ter essa loja? Para ter a loja, né? Eu acho que tem que iniciar da raiz, de onde tudo começou, né? O Matheus, ele iniciou no segmento de farmácia, então ele pode contar um pouco do início, de quando iniciou, né? E depois eu dou continuidade para a gente entender aí como é que funciona, né? Hoje as lojas. Meu começo no ramo de farmácia, era muito novo, eu tinha 14 anos de idade. Menti pro meu ex-patrão, que era mais velho, que eu tinha 16. A vida toda foi um pouco grande, né? Aí ele me contratou, aí eu lembro que com 15 anos de idade ele queria assinar minha carteira, que na cabeça dele eu acho que já tinha 17. Quando ele pegou minha carteira, nessa época podia assinar carteira até com 16 anos, agora hoje em dia eu acho que eu não sei se pode. Não, né? Antigamente assinava como menor aprendiz, né? Sim. Não, o menor aprendiz ainda tem. Ainda tem, né? Tu não assina a carteira, tu faz basicamente um contrato, né? De estágio, né? Aí me contratou como entregador. Como eu era farmácia de bairro, eu nasci e me criei naquele bairro, então era fichinha pra mim, né? Sabe o nome tu não é parintinense, né? Não, sou goiano. Mas da capital mesmo. Não, isso tudo começou em Anápolis, 40 minutos da capital. Entendi. É Goiânia, Goianápolis e Anápolis. Então tu tinha tudo pra ser um cantor sertanejo e... E o pior é que eu não canto nada. Ah, é? Eu queria. Aí o meu pai, ele já trabalhava no ramo de farmácia também. Então é meio com uma coincidência, né? Aí o meu pai, ele veio para Amazonas bem primeiro que Tu lembra em que ano aconteceu isso, Matheus? Que eu comecei a trabalhar em farmácia em Goiás, foi em 2009, por aí, 2008, 2009. Tu tinha 16 anos. Não, eu tinha 14. Já tinha 14. Eu tinha 14 anos. Aí o meu pai, ele queria muito que eu viesse para Amazonas. Eu sempre ficava resistindo, né? Ele falou, meu filho, vem que eu arrumei um emprego para você. Ele morava no Amazonas. Não, ele veio a trabalho. De onde é que veio essa, assim, fixação do teu pai de vir para cá? Cara, ele se encontrou no estado de desemprego. A gente já veio do Espírito Santo. Voltou para Goiás. Aí lá em Goiás ele já não conseguiu mais nada. Aí ele viu no anúncio, no Classificados, que antigamente era pelo Classificados, acho que nem existe mais hoje em dia, né? Uhum. Que aqui tava pegando pessoas para trabalhar. Aí, por incrível que pareça, o anúncio que ele viu, o cara só queria o pessoal se fosse daqui, de lá na época, né? Uhum. Porque o cara já era goiano também, tipo, tinha uma linha para ser seguida. Aí ele veio na cara e coragem. Aí ele, depois de 2 anos, ele me chamou pra vir, eu resisti muito. Aí eu vim pra Quari. Eu morei em Quari e lá quando eu fui trabalhar lá já não era mais entregador, fui trabalhar no balcão da farmácia. Era a mesma farmácia que trabalhava em Goiás? Não, é diferente, era outra loja. Aí no veio assim, tinha algum medo, Matheus, de vir pra Quari? Chamei de encontrar índio, flechar ele. Ah, é mesmo? É porque é o seguinte, as histórias que a gente vê, ouve, é totalmente diferente do que a gente presencia, né? Então, quando a gente só ouve falar, é uma coisa. Quando a gente vem, pisa no local, é outra. E o meu pai não era nada indelicado, quando eu conversava com ele falava que tinha jacaré na porta da casa dele. Mas só que era mentira. Tipo, ele morava onde? Ele morava em Quari na época. Não, na época ele morava em Itacoatiara. Sim. Mas só que ele falava, isso era só pra me pilhar. Entendi. Entendeu? Era só pra me pilhar. E eu comecei a acreditar naquilo. Aí quando ele quis que eu viesse, isso foi um impasse que eu tive. Aí ele teve que estar mandando foto pra mim, tipo, mostrando outra realidade. E eu lembro que na Globo passava uma propaganda do Amazonas, não era nem do Amazonas, é sobre a floresta amazônica, que ela só mostra o quê? Só mata, né? Só a floresta. Só a floresta. Então, isso o pessoal ali do Centro-Oeste para baixo
Imagina. Imagina que é só floresta. Era, mas só que totalmente diferente, meu Deus. Manaus é linda. Parintins, então, nem se fala. É bem melhor que muita cidade dali do Centro-Oeste para baixo. E aí você veio para Manaus, Amazonas. Isso. De Manaus fui para Quari. De Quari eu fui para Careiro Castanho. E trabalhando em farmácia. Trabalhando em farmácia. Aí em Quari eu já trabalhava em farmácia dos outros, né? E quando a gente foi para... Meu pai decidiu empreender. Aí a gente foi para o Careiro Castanho, que a gente viu lá que tinha... A gente foi pesquisando, município no interior, onde tinha pouca loja. Tipo, a gente foi procurar brecha. O que é brecha? É ver onde a farmácia local deixava a desejar. Então, a gente viu que ele era uma oportunidade, abriu, deu certo, aí ele queria implementar mais, né? Mas só que como Careiro Castanho é uma cidade de 30 mil habitantes só, uma cidade limitada. Então ele foi expandir, ele expandiu para Figueiredo, Iranduba. Aí ele fechou a do Careiro Castanho. E como era o nome da farmácia? Era Neofarma. Neofarma. Aí eu fui ver que era uma oportunidade minha, né? De montar uma farmácia minha mesmo, naquele município. E foi lá em Careiro Castanho que você conheceu a Sara? Lá que eu conheci ela, era minha cliente. Aí que ela foi comprar o colírio e achou você como o colírio dos olhos dela. Foi basicamente isso. Isso mesmo. E em relação, assim, vocês terem montado a farmácia de vocês lá, qual foi? O que motivou vocês virem para Parintins? O que foi que aconteceu para vocês quererem sair de lá e vir para Parintins? Lá tu ainda não tinha farmácia, né, Sara? Não, Assim, na cidade do Careiro Castanho, né, eu era nutricionista na cidade e o Matheus já tinha dado o início à farmácia dele, né, onde ele abriu o CNPJ dele e ele já tinha farmácia. Então, quem iniciou a farmácia, né, foi o Matheus. Eu falo que a farmácia era um sonho dele que se tornou meu. Nem namoravam. A gente ainda assim. nem namorava. 2 anos depois que ele montou a farmácia foi que realmente a gente se reencontrou novamente e daí foi lá no Careiro. Lá no Careiro. Quando a gente reencontrou, eu já tinha iniciado a farmácia, mas quando a gente se conheceu, eu trabalhava na farmácia do meu pai, que era Neofarma. Aí quando a gente se encontrou, já era Total Farma. Que era a farmácia dele. Né? E aí o início, né? Quem começou foi ele. Eu já vim fazer parte da multiplicação. E daí a gente foi trabalhar, a gente começou a namorar, depois a gente casou e fui trabalhar com ele na farmácia, né? Ainda no Careiro. Aí fui conhecer realmente como é que era o sistema de farmácia. E por ser da área da saúde, acabei gostando desse segmento porque tem uma relação muito grande, né? Então, assim, Sara, tu não era do ramo do comércio, do empreendedorismo, assim, tu tinha o gosto, mas tu não tinha uma loja, nada. Não tinha loja, né? Eu sempre trabalhava em consultório, né? Trabalhava pela saúde da família e trabalhava em consultório, né? Já tinha trabalhado com empreendedorismo ali com a minha mãe, né, com meus avós, com a família, porque minha família ela vem desse segmento de empreender, de vender, tudo que acha vende. Então eu falo que a minha família são vendedores natos, né? Eles são lá do Castanho? Sim, eles moram no Castanho, uma parte da minha família mora no Castanho, mas a minha família é espalhada, né? Sim. No Castanho, no interior do Amazonas. Alguns moram em Florianópolis, outros moram no Ceará e assim vai. A família é grande, é uma família bem grande. Manaus. Então, assim, a história de amor e de companheirismo, empreendedorismo nasceu no Careiro Castanho. Careiro Castanho. Nasceu no Careiro Castanho. E o que fez vocês pararem aqui em Parintins? Como é que foi essa história e por que vocês escolheram Parintins? Porque eu até, ouvindo a história do Matheus, me pergunto o que fez ele ir para Quari, né? Sim. Assim, talvez se a gente for lembrar da história, Quari era um boom naquela época do gás, né? Assim, você tinha muito... Mas Parintins era sempre a cidade, quando a gente fala assim, Amazonas, tu lembra Parintins, Presidente Figueiredo, tu lembra pontos turísticos. E aí, assim, você ir para Quari já foi meio fora de rota, né? Fora de rota. E como é que foi para parar aqui e escolher essa cidade para ter o empreendedorismo
E nascer, assim, esse empreendedorismo de casal de vocês dois. Foi interessante, né, que o pai do Matheus, mais uma vez, né, ele casou com uma parentinense. E a gente veio visitar Parintins. Ele nos convidou para vir visitar Parintins. Você não tinha nenhum laço com Parintins, não, assim? Nem laço com Parintins. E a gente veio visitar. Nem imaginava morar em Parintins. Não, nunca passou pela nossa cabeça. Só que nessa visita a Parintins, a gente gostou muito da cidade, né? A gente viu que era uma cidade bem desenvolvida, mas mesmo assim também não tinha despertado interesse em vir para Parintins. E um dia, né, o Matheus conversando com o pai dele... Você estava grávida, né? Eu estava grávida na época do meu segundo filho, né, que é o Lourenço. E daí ele convidou o Matheus para vir morar em Parintins. Aí a gente ficou pensando, né, o Matheus me falou um pouco da ideia. Fiquei um pouco pensativa, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Eu não tenho medo, né, de sempre arriscar, porque eu penso o seguinte... Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo ou não. Então, eu prefiro arriscar para mim sempre pensar, não, eu tentei, não deu certo, mas eu fiz, né? E se der certo, amém. E daí o Matheus ainda um pouco com medo, né, de se desfazer de tudo, né, Matheus? Muito medo. Muito medo, porque chegar onde a gente tinha chego ali, né, já estava... Tu já trabalhava com ele na farmácia? Já trabalhava com ele, a gente já era casado, né? Já morávamos juntos, já estava ali com o Lourenço a caminho, né? E daí ele sempre com muito medo, ele falou, poxa, mas daí para lá, né, a gente vai ter que vender tudo, vender casa, vender a farmácia. E eu já estava clinicando lá no consultório, né? E aí eu falei, fiquei pensativa, eu falei, mas é uma oportunidade de a gente expandir. Aí o Matheus sempre foi muito sonhador. Ele é um medroso sonhador. Ele é um medroso sonhador. Ele sempre teve vontade de expandir o negócio, porém com medo de arriscar. E aí eu falei, é uma oportunidade de a gente ir. E aí a gente veio para Parintins, né, Matheus? E aí já veio no ramo de farmácia. No ramo de farmácia. Teu pai já tinha farmácia aqui? Tinha. Lembra o nome na época? Preço Popular, a dele. Tem até hoje, não? Tem até hoje. Ele mora na cidade? Ele mora na cidade. Que legal. Então, vindo pra cá, tu começou... Tu lembra onde era a tua primeira farmácia? A gente tem ela ainda até hoje, nas Nações Unidas. Nações Unidas? Próximo a CEA. Bem em frente à Amazonas Energia, esquina com a 31 de março. Ah, sim. E isso, tu lembra o ano que foi que vocês... Foi em 2000, a gente chegou aqui no finalzinho de 2019, em dezembro de 2019. Aí a farmácia a gente inaugurou ela em janeiro de 2020. Aí em fevereiro fechou a cidade, pandemia. Pandemia. E o mais engraçado foi que quando a gente chegou, cara, foi sofrido, velho. Porque a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, né, e investiu na cidade. Tipo, é muito gasto. Então, até o gasto com a mudança nossa da cidade para cá é muito alto, foi muito alto. Então, o nosso custo foi muito alto. E vendo o dinheiro saindo da conta e a gente parado, o dinheiro não entrava mais. E montando loja. E as vendas ruins, né? Que a gente ninguém inaugura já. Vocês montaram primeiro a da Vendendo Avenida bem. Amazonas ou vocês já decidiram montar logo duas de primeira? Não, só uma, a da Nações Unidas. Nações Unidas. Nações Unidas. Mediante ao desafio que vocês enfrentaram, que vocês chegaram praticamente no ano da pandemia, né? Como vocês conseguiram superar com tanta dificuldade, cidade nova? Como foi essa conquista desses clientes? Qual a estratégia vocês usaram para que desse certo? Porque deu certo hoje, né? Tá dando certo. Mas qual a estratégia assim, que vocês usaram, mesmo mediante tantos desafios que vocês enfrentaram e enfrentam, continuam enfrentando, né? A gente iniciou, né? Como meu sogro ele já tinha as lojas dentro de Parintins, ele já tinha 3 lojas dentro de Parintins. A gente iniciou a nossa loja com o nome da loja dele, que era Preço Popular. Então, era como se a gente estivesse só abrindo mais uma filial,
Então o nome já era conhecido na cidade. Depois, com o passar do tempo, só que CNPJs diferentes, né? Depois que a gente trocou para Mega Popular. Então, como já tinha esse nome, né? Já era conhecido dentro da cidade, as pessoas já se situavam, olha, abri uma nova loja, né? Ali nas Nações Unidas. Então, acredito que isso também contribuiu bastante para que o cliente chegasse até a loja, porque já tinha um preço bom, né? Era conhecida por vender barato. E a gente só deu continuidade a isso. O Matheus, ele preza muito por preço. Né? Ele fala que o cliente ele vai até a loja pelo atendimento e pelo preço. E a gente foi fidelizando também isso, né? Por ser uma loja ali próximo, de bairro, onde tem muitos moradores próximos, eles vão se familiarizando. Hoje eu falo que o Matheus é muito conhecido na cidade, né? Ele passa, oi Goiano. Eu falo, meu Deus. Às vezes a gente nem conhece, né? Tipo, quando chama o Goiano até que vai. Agora, quando chama a gente pelo nome. Ei, Matheus, mas assim, tu não ficou com medo de competir com o teu próprio pai? Assim, e é uma dúvida que eu ainda não consegui tirar de vocês. Parintins já tinha várias farmácias grandes. Já tinha, eu acho que já tinha Pague Menos, já tinha farmácias que tinham pelo menos 10, 12 anos na cidade. O que fez realmente tu assim, pô, eu vou pra ali, vou competir com gente grande, já tinha nomes grandes, e tu vim, mesmo assim, dizendo que tu é medroso, né? Sonhador, mas medroso, e aí mesmo assim, você disse, não, eu vou pra lá, vou ter meu pai, vou competir basicamente com ele, vou trabalhar com ele, mas eu vou competir em lojas com eles. Parintins é uma cidade de 100, 120 mil habitantes, mas a gente compete entre a gente, né? A gente tá aqui... Eu sempre falo que quando tem alguém se dando muito bem em Parintins, alguém está se dando mal. Porque a gente tira cliente de alguém. Sim. Isso é verdade. Entendeu? Ou alguém está indo muito bem, ou alguém se deu mal. Porque é limitado, né? É muito limitado. Você tem um orçamento, basicamente por mês, que ele é fixo. Olha, X na cidade vai rodar 30 milhões, 50 milhões, é aquilo todos os meses. Então a gente basicamente divide um lençol... E então, se eu puxo muito lençol para mim, alguém tá se dando mal no segmento. Então, assim, como foi que tu chegou aqui e disse, não, cara, aqui eu vou ter diferença, aqui eu lembro muito da chegada do teu pai aqui, quando montou as 3 lojas, se tornou uma pessoa conhecida, todo mundo fala, não, é um maluco, rapaz, veio de fora, vem de barato aqui, tá aqui, montou, eu lembro muito bem, tô contando agora a história. E aí você vim para entrar nesse jogo aqui também. Como é que foi essa entrada nesse jogo dos negócios mesmo? Vim pra cá e por que tu veio? Assim, foi só... Gostou? Tu é garantido ou caprichoso? Gostou do boi? Como é que foi isso, assim? Tava ruim... Assim, a pergunta é... Tava ruim no Careiro pra que indicasse tu vir pra cá? Não, ruim não tava. É porque a gente tinha mais sonhos, né? A gente tinha sonho de crescer mais, só que aqui já é limitado. Tem 100 a 120 mil habitantes. Lá no Careiro do Cacém é mais limitado ainda. Lá tem 30 mil habitantes. 30 a 35 mil habitantes. Então, é aquilo só e pronto. Então, a gente tinha sonho de montar uma loja maior, a gente tinha sonho de vender mais. Aí, quando eu vim pela primeira vez só para visitar Parintins, deu medo ver o pessoal, tipo, tem gente que, farmácia de Parintins que tem 20 anos. Aberta até hoje, 20 a 30 anos que eu fiz essa pesquisa. Mas... eu tenho um diferencial muito grande. Eu gosto de trabalhar, que ela até briga comigo. Eu gosto de estar dentro do negócio, que isso aí já é uma vantagem muito grande para mim, porque eu me conecto mais com o cliente, me familiarizo mais com o cliente. Isso é muito importante, você cria esse vínculo. E atendimento também é o essencial, né? Que, como tem muita loja, é errado que você fala pro cliente, o cliente vira as costas, vai na esquina de baixo e compra o medicamento. Então, em grandes redes, se tu chega, o medicamento ele é R$23 e você tem 22, a pessoa ela não pode fazer por R$22. Sim. Entendeu? Aí, como a gente fica muito tempo ali dentro, os meus funcionários ele tem livre-arbítrio para me ligar a hora que eles quiserem para fazer negociação. Vamos supor, 23, o cliente tem só R$20, faz pro cliente. Então, eu acredito que essa forma capta muito o cliente, dessa forma.
Tipo, o cara, pô, aquele cara é legal, pô, só tinha R$20, o cara fez pra mim. Muita gente acha que eu perdi, mas eu não perdi, eu fiz foi ganhar. Ganhei. Então, a tua estratégia de negócio é trabalhar no erro, basicamente, de todas as outras. Boa. Né? É ver a falha e preencher essa falha. E o segredo do teu sucesso, basicamente, é o olho do dono que engorda a boiada, porque tu tá lá, né? Tô lá, é. E interessante que a gente veio, né, com o objetivo de... Lá tava bom, tava. Né? Tava suprindo as necessidades, tava vivendo, pagando as contas, né? O negócio tava fluindo, mas era aquilo. Passava daqui. E daí a gente viu a oportunidade conversando com o pai dele, e o pai dele falou assim, já com experiência no negócio, olha, tem condições de vocês aumentarem o faturamento de vocês. Aqui, apesar de ter muita loja, ainda tem espaço. E a gente viu também que, além de ter esse espaço, melhorar a qualidade de vida. Porque o Careiro Castanha, quem conhece, Boa. você que já Não, visitou... olha, eu conheço o Careiro Castanho, Não tem muita coisa. É uma cidade de estrada, basicamente, né? É uma cidade de passagem. Eu até brinco, que é a cidade do Faroeste. É isso mesmo. E daí a gente não tinha muito o que fazer, e quando a gente visitou a cidade, a gente falou, poxa, por que não morar em Parintins? Né? Que é uma mini Manaus, uma cidade bem arrumada, bem estruturada. E daí realmente a gente veio, montou o negócio. Na nossa primeira loja, a gente dobrou o faturamento da cidade do Careiro Castanho. No primeiro mês. Tu faturava quanto lá no Careiro? Em torno de 30, 40 mil Mês. no mês. Chegou aqui No primeiro mês deu quase 70 de venda, né? de venda. No primeiro mês. E com pouca mercadoria. Tipo, não tinha aquela quantidade grande, porque, que nem você falou, a gente morava numa cidadezinha de estrada. Então ele é muito limitado. Médicos, vamos supor, médicos específicos, especialistas, que passam um medicamento incomum, que é um medicamento que nem todo mundo usa. E quando você vem para Parintins, você é muito especialista, que passa medicamento de alto custo diferente. Então, isso foi um aprendizado para mim, porque eu estava acostumado no círculo. Vender basicamente só dipirona, um Dorflex, paracetamol. Aí tu vem pra cá onde as pessoas já estão. Então isso foi muito desafiador para mim. Isso foi bom para mim, na verdade, crescimento pessoal meu. Foi bom o crescimento profissional, mas o pessoal meu também, porque tipo, a minha cabeça quando eu fui pro Careiro Castanha, ela era aberta. Como a cidade era limitada, ela meio que se fechou. Foi te limitando. Foi me limitando. Ela foi fechando. E quando eu vim para Parintins, ela meio que abriu novamente. Isso foi muito legal. Tanto na área profissional e pessoal também, o autoconhecimento da gente, né? Entendi. Agora, Sara, teve algum empecilho na vida de casal, conjugal de vocês trabalharem juntos ou não? Porque nem sempre casar com um comerciante ou casar com quem tem uma loja quer dizer que a mulher vai para ali, né? Trabalhar, e você vai seguir. Tu já tinha uma profissão. Sim. Então, assim, largar basicamente daquilo para tu ir para ali, tomar conta, isso não é fácil, né? Não é fácil. Porque você poderia ter dito, olha, Matheus, eu caso contigo aqui, mas eu sigo aqui, meu amigo, você segue para lá. Vira, né? A gente vai chegar aqui junto, vamos ter filho, mas assim, eu tenho minha profissão e você tá ali. Como é que foi essa união entre vocês? Assim, teve alguma dificuldade? O Matheus cobrou, tu cobrou, como é que foi isso? Assim, né? Conciliar falou, isso. Olha, você vai me ajudar muito, né? Primeiro que ele me viu como uma boa vendedora. Ele olhou e eu fazia parte de uma empresa antes, onde eu palestrava. Né? Eu palestrava. E naquela palestra ele foi me assistir. E quando ele me assistiu naquela palestra, ele falou, nós dois juntos a gente vai arrebentar. Vai dar uma boa vendedora de medicamento. Você vai vender muito medicamento. E vocês ainda nem tinham assim... A gente só namorava. A gente só namorava. Foi mesmo isso. E aí, quando a gente foi, né, que a gente casou, que foi morar junto, eu já fui logo de início trabalhar com ele para ajudar. Porque tinha muita coisa que precisava organizar, né? Precisava organizar as finanças. Tinha muito boleto, né, Matheus, para pagar, muita conta. E daí eu fui ajudar ele a organizar.
colocar os boletos ali em dias, ver as prioridades. E aí fui gostando, né, da coisa. Eu via ele vendendo algumas coisas, me chamava a atenção. E aí eu peguei o meu conhecimento junto com o que eu aprendi e fui buscar mais conhecimento e deu muito certo. Porém, a gente tinha muitos empecilhos e tem até hoje. Claro que hoje já está mais alinhado, né? Com o decorrer dos anos as coisas foram se alinhando. Mas o desafio é muito grande. Já deu muito problema. É mesmo? O quê? A gente já deu muito problema. Discutia muito. Qual foi o principal motivo das discussões de vocês, assim? Nessa parte de negócio, né? De negócios, né? De negócios, assim, qual foi? Compra. Geralmente é compra. Por quê? Na minha cabeça sempre vai existir o produto Master e o produto abacaxi. Ele tem que ter ali. Né? O Master ele sempre tem que estar na prateleira para chamar a atenção do cliente. Ele tem que estar ali. Mas a gente sabe que o alto giro sempre vai ser aquele mais acessível ao bolso do cliente. E daí eu sempre tentava trazer o Master e ele sempre querendo ficar com um produto mais acessível para o cliente. E eu falava para ele, você precisa expandir. Você precisa entender que tem pessoas que pagam esse produto. E que se você não tiver, o concorrente vai ter. E você vai perder esse cliente. Não, porque você gosta de gastar. Você gosta de coisa cara. E eu dizia, eu gosto. Porém, eu sei que vamos ter público para isso. E aí, quando eu mostrava para ele, ele ficava louco. Não, a gente não vai comprar. Aonde que a gente vai investir nisso? A primeira compra que você fez daquela empresa de suplemento, quando chegou a nota, eu achei que eu ia infartar, cara. Quando eu olhei a nota, eu falei, meu Deus, cara. Porque é aquele produto que tem que pagar os boletos daquela nota. Aí eu falei, meu Deus, eu já pensei, cara, eu vou ter que tirar daqui do medicamento, eu vou ter que cobrir isso. E, cara, foi uma loucura, pô. E ele falava, isso não vende. Eu falava, vende. Que era produto de alto custo, né? Aí quando ele viu, saiu o primeiro produto, né? Uma média de quase R$400. Ele assustou. Meu Deus, alguém paga isso? Foi. Mas teve uma vez, teve uma cliente, né, entrou lá. Olha que tem o produto X, né? Que tava procurando, só acha essa marca em Manaus. Aí ela, pô, legal. E foi indo, foi pegando, foi pagar. Deu 1.000 e pouco. Aí eu, meu Deus, como é que tem gente que tem coragem de chegar aí. E ela pagou sem fazer cara feia. Pagou sem fazer cara feia, porque já era uma pessoa que conhecia aquela marca, né? Então, como ela, tem várias outras pessoas que pensam dessa forma, né? Então, a gente meio que foi pioneiro nessa área, nessas duas marcas. É porque, assim, é a necessidade do cliente. Então, o cliente, ele vai pagar naquilo que ele precisa. Se ele precisa de produto X, ele vai pagar, independente do valor, né? A necessidade é aquela, ele vai pagar. Então, para ele comprar a minha ideia realmente e ampliar a carta de cliente dele, né, levou um tempo, mas depois ele começou a ver que realmente todo produto daquela nota ainda teve muita confusão até né? Hoje tem, hoje mesmo teve. Mas a confusão, ela termina quando a loja se fecha ou vai pra casa também, assim, fica... Às vezes. Porque, assim, meus pais trabalham junto há 30 anos. E a confusão nunca termina. Não termina. Eu acredito que quando chega em casa, muitas das vezes, melhora. Mas eu acredito que faz é piorar. Não, assim, e a pessoa não esquece, fica jogando um chaveco ali. Joga. E fica, assim, sempre... Quando acha que tá tudo resolvido, ela puxa aquele assunto assim lá. É por causa de ti que tá daquele jeito. O Matheus, ele aprendeu a se policiar muito com relação a isso, né? Porque daí eu ia pra lá, ele falava assim, eu preciso muito de você dentro da loja, pra conversar com a equipe, pra organizar, né? Porque eles não estão me ouvindo, você é melhor pra conversar com eles. Eu não entendo nada de perfumaria, dessa parte aí, de suplemento que tu pede, você tem que estar lá, você... E aí, quando a gente brigava, eu falava, eu não piso mais lá, tu vai te virar sozinho. Aí depois ele falava, você tem que ir pra lá, você não tá indo. Aí eu esperava, cobrava muito. Ele me cobrava muito, né, pra que eu ajudasse ele. Quando ela ia, a gente brigava. E aí, quando eu ia, a gente brigava, né, eu falava, tu quer? Vou te deixar só.
E aí a gente... Só que daí ele se policiou, porque ele viu a necessidade de eu estar dentro da loja, de eu ajudar ele, né? E com o passar do tempo as coisas foi se alinhando. Hoje a gente tem uma gerente dentro da loja que ela consegue ajudar muito a gente, né? Ela consegue realmente, assim, equilibrar muita coisa, até mesmo as desavenças, porque ela já consegue fazer muita coisa. Ela tira, né, um pouco do peso de vocês. Ela tira um pouco do peso, né? Tanto a sobrecarga dele como a minha. Ela já consegue hoje conciliar, divide as tarefas, ela já consegue coordenar a equipe. Quando ela entrou de licença na maternidade, aí eu tive que voltar para a loja. Eu falei, ai meu Deus, lá vai tudo de novo. Quando ela voltou, eu falei, graças a Deus. Porque isso ajuda muito. A gente precisa, quando a empresa ela vai crescendo, a gente precisa ter um suporte. Porque a carga é muito grande, né? Empreender não é fácil. Porque as pessoas, quando falam em empreender, elas imaginam só o dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Não. Existe o desafio com mão de obra, de você achar mão de obras qualificada. Existe o desafio de você ter um preço justo para o teu cliente, comprar o produto, né, barato, que o Matheus é muito bom nisso. O Matheus, ele sabe preço de cada produto, de cada fornecedor de cabeça. Então, ele tem uma facilidade muito grande na compra. E você precisa também tá ali observando o que está dando certo, o que está dando errado, onde precisa melhorar, onde precisa mudar. Então é desafiador e a gente foi aprendendo juntos. Hoje, a gente já está há 5 anos em Parintins, né? E nesses 5 anos em Parintins a gente amadureceu muito. A gente aprendeu muito, até como casal, como empreendedor. Errou muito no começo, mas hoje é onde a gente errou, a gente procura acertar, fazer os ajustes, né? Penou muito, né, Matheus? Tem um empresário que eu converso que ele disse que a pior fase que a gente chega é quando a gente está na adolescência como empresário. Porque assim, quando a gente está começando, tudo é muito agarrado, vai, assim. Quando a gente já tem uma certa estabilidade, que a gente está na adolescência, a gente começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, a gente está ali tentando se organizar, a gente ainda não sabe como lidar, às vezes, com as coisas, vai crescendo, aí já pega funcionário e tal, até tu chegar na maturidade, na maior idade, que as coisas já rodam, eu já tenho um gerente, eu já sou mais gestor. Essa fase de adolescência, que é isso que acontece com o Matheus, assim, que é extremamente natural, assim. Vai ter sempre alguém que vai policiar, aí uma hora a gente vai brincar, uma hora tá ali, é o que a gente chama de adolescência empresarial, né? A gente tá ali naquela fase que tá galgando ainda as escadas, isso é natural. Mas eu fico imaginando que a Sara deve se irritar bastante. Um pouco. Sara, a tua profissão como nutricionista somou muito, né, nesse empreendedorismo da farmácia dele. Ajudou bastante. Sim. Né? Eu sempre falava para ele a importância, né, da nutrição dentro da farmácia. No Careiro a gente não tinha essa parte implementada dentro da farmácia, porque Manaus é muito próximo, então é 2 horas, né, do Careiro para você chegar em Manaus. Ali pega a estrada, depois pega uma balsa, e as pessoas faziam a aquisição desses produtos lá. Não tinha tanto essa necessidade. E o público era um outro, né? Parintins é uma cidade onde as pessoas se cuidam muito, o público de nutrição esportiva é muito grande aqui. Alta performance. A alta performance, a demanda é muito grande dentro de Parintins. E eu vi a necessidade de a gente ter isso dentro da farmácia. Porque o meu paciente, ele ia procurar na cidade, ele não encontrava. E aí eu falava para ele, implementa dentro da farmácia. E ele falava, isso não dá dinheiro. Porque realmente, a linha de suplementação, a margem de lucro, ela é muito baixa comparada a medicamento. E ele falava, isso não dá dinheiro, eu não vou colocar isso, porque é muito caro. E eu levei ainda, eu acho que 1 ano... Daí para mais. Eu levei 1 ano para conseguir implementar a linha de suplementação, fitoterápicos, né, vitaminas, ali dentro da farmácia, e ser um dos segmentos que trouxe um carro forte, né, assim, que foi o diferencial. Foi o diferencial. Porque as pessoas sabiam onde achar, né? Sabiam onde achar. Dando referência, né? E às vezes, quando eu saía do consultório, eu tinha que andar em outras farmácias para procurar o que tinha dentro da cidade para mim trabalhar. Porque eu não conseguia trabalhar
com todo o meu conhecimento. Passava a marca X, não ia achar. Né? Produto tal, não ia encontrar. E eu falei, meu Deus, fiquei muito limitada até na minha profissão. Hoje não mais. Hoje eu consigo prescrever para o meu paciente a necessidade dele. Né? Porque eu sei que ele vai encontrar dentro da cidade. E sempre quando eu preciso de produto tal, eu sempre falo, Matheus, consegue produto tal, porque hoje eu estou com uma alta demanda, né? Estou pegando muitos exames com deficiência de determinada vitamina. Tem como ter na farmácia? Aí ele fala, tem. E aí ele vai lá, já consegue para ter essa acessibilidade. E o próprio paciente, ele fala, ai, que legal, que já tem lá, fica mais fácil, né, de encontrar. Então, assim, eu conheci você como a Sara nutricionista, né? E as pessoas, ela olham assim, para quem conhece, não é a nutricionista Sara, não, é a dona lá da Mega Variedade. Na verdade, a Sara é multifacetada, né? Nossa, ela... Eu acho que ela pega, ela apita o jogo, ela cruza, ela defende. Eu não conseguiria, não. Sério. É muito interessante. Então conta pra gente um pouco sobre a Sara mulher, a Sara esposa, a Sara mãe. Estressante. É desafiador. Tem dias que hoje foi um dia que eu saí da academia e falei, encontrei muito paciente na academia, eu falei, sextou, né? Porque a gente fica ali aguardando aquele dia para descansar que não descansa. Porque quando chega em casa, né, eu tenho 2 filhos, tem a Clara que fez 16 anos agora e o Lorenzo que tem 5 anos. Então são 2 idades diferentes com necessidades diferentes, né? E sou esposa do Matheus, que não é fácil ser esposa do Matheus, acho que é o papel mais difícil que tem. Matheus não tá fácil pra ti. Não tá fácil. Ei, Sara, tem aquela frase bem assim, qual o filho que te dá mais trabalho? Filho da minha sogra e do meu sogro, né? Doida pra devolver o filho pro Robinho, o Robinho não quer, ele manda de volta. O que acontece, né? Ser nutricionista, ele demanda muito tempo. Eu precisei organizar minha agenda, né? Hoje eu escolhi um horário de atendimento para conseguir conciliar com a vida de empreendedora. Tu atende aonde, Sara? Eu atendo na clínica Derma Health, que é a clínica do Dr. Renan Nascimento, que é o dermatologista aqui em Parintins. Atendo desde quando cheguei na cidade, né? Então, nesses 5 anos, eu atuo lá, né? Como nutricionista. E eu sou uma pessoa que eu já tenho 15 anos de profissão e amo o que faço. Gosto muito, né, dessa área. E quando eu entro dentro do consultório, eu esqueço o mundo lá fora. Eu me dou para o meu paciente. A Vanessa, que teve a oportunidade de me conhecer, né, como profissional, eu realmente, assim, procuro entender o meu paciente como um todo. Porque trabalhar com alimento, você vai cuidar da saúde das pessoas através do alimento. E quem gosta de comer, ele fica muito estressado quando ele entra no processo de dieta. Não é verdade? Com certeza, sou eu. E eu trabalho muito essa questão da individualidade de cada paciente. Então, você montar uma dieta individualizada para a necessidade dele demanda tempo. Você entender como funciona a vida dele demanda um tempo para que você conheça. Então, você tem que extrair. E aí, como é que funciona, né? Vai conversando. E eu tenho um paciente que ele fala, tu tem um pouco de nutrição, um pouco de psicóloga, parece assim que tu tá me descrevendo, né? Mas é o tempo, né, que você tem de experiência ali, conhecendo, a humanização também como profissional, porque eu falo que não é fácil fazer dieta, porque se fosse fácil todo mundo faria. Sim. E era shapeado, né? Mas todo dia é um desafio. Então o primeiro desafio é fazer com que meus pacientes tenham aderência naquele processo e que eles voltem. E graças a Deus, né, dentro de Parintins a gente tem grandes resultados. E hoje a maioria do meu público, ele é indicação. Hoje eu atendo mãe, filho, pai, que manda o irmão, que manda o primo, que manda o tio. E o paciente sai do consultório, eu vou indicar você. Eu vim trazer minha filha, mas eu vou marcar uma consulta com você. Né? E isso é legal. Então eu saio dali muito feliz. E quando meu paciente retorna com resultado, para mim é muito gratificante, né? Poder ver ele tendo melhoras, melhorando a autoestima, tendo saúde, qualidade de vida. E daí eu saio dali. Quando eu saio do consultório, né? Às vezes dá tempo de buscar as crianças na escola, às vezes não dá. Aí o Matheus entra em ação, né?
Vai buscar as crianças reclamando, né, Matheus? Um dia eu liguei para essa daqui, né? Sara, tá por onde? Eu tô aqui no consultório. Sara, eu preciso que você vai lá na farmácia resolver um negócio pra mim, assim, né? Aí ela olhou, Maninho, eu sou só uma, tá? Eu sou apenas uma, né? O dia tem que ser 24 horas, não, tem que ser 36, porque não dá tempo. Aí eu saio, às vezes levo as crianças na escola, ou então quando termina as consultas eu vou pra Mega. Vou fazer o fechamento da Mega junto com as meninas. A Mega já é a tua loja lá na Rua 3, né? Na Rua 3. Aí lá vende o que, assim? Lá na Mega Variedades a gente trabalha com segmentos de maquiagem, bijuteria, né, semijoias, eletrônicos. Trabalhamos com brinquedos, com artigos religiosos, papelaria, armarinho. Então ela tem um nicho de várias coisas, né? Tu abriu ela em que ano, Sara? Eu abri ela no ano de Eu acredito que foi em 2022. 2022. Então chegaram em 2020, né? Chegamos E em aí, 2020. 19 para 20, 2022. 2022. Tu não estava satisfeito, tava sobrando um tempo na tua agenda. Opa, pera lá. É exatamente Deixa eu... isso. Teve um dia, né, que eu assei uma carne lá em casa, no sábado, meio-dia. Aí eu olhei pra Sara, que a gente era acostumado a fazer isso, né, todo tempo. Eu falei, Sara, tem tempo que a gente não assou uma carne, né, tipo, meio-dia. Aí ela, pois é, né, tava com saudade. Aí eu só comigo, cara, a gente era rico e não sabia. Rico de tempo, né? Porque a gente chegou num momento que a gente não tinha mais, a gente não fazia porque não tinha tempo mesmo. Engraçado que tu falou isso, eu lembrei de uma história. Eu morava em Manaus pra fazer faculdade. E eu ganhava uma bolsa de iniciação científica. Quando caía aquela bolsa, era o dia mais feliz da minha vida. Sabe quando, assim... Como se era R$400 na época, mas era como se caísse R$10.000. Aquela felicidade. Nossa, era uma felicidade. Eu saía e comia naquele dia algo diferente, eu comprava uma roupa diferente, que era uma felicidade pra mim. E aí, hoje eu lembro isso. Poxa, hoje, buscar dinheiro, você tem que pagar boleto, uma preocupação. Digo, meu Deus, R$400 me deixava tão feliz. E hoje, assim, podia cair um mundo... Assim, meu Deus, mas eu era rico. Caiu 100 mil, eu tenho que pegar, mas eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que pagar não sei o quê. E aí é o que tu fala, assim, às vezes a gente era rico, tinha uma qualidade de vida, de tempo, que quando tu se torna empresário, empreendedor, isso morre. Eu sempre falo que ser empreendedor é tu tá numa prisão de portas abertas. Verdade. Tá aberto ali, só que tu não pode sair, porque tu tem funcionário, tu tem conta, tu tem tua família pra gerir, tem um monte de coisa, assim. A porta tá aberta ali, mas tu jogar tudo aquilo pra trás e sair... A gente nunca consegue. E engraçado que tem dias que tu tem 100 mil na conta e tem dias que tu não tem nada. Nada. Tá no negativo, não. Já tá no cheque especial porque tu tem que pagar um fornecedor para chegar uma mercadoria. Então, assim, é sempre essa rotina, né? E aí a Mega... Fica rico, fica pobre. Fica rico e fica pobre, né? E a Mega, eu faço o pedido dela todo, né? E a gente trabalha por temática, que é mais desafiador. Então, mas foi nesse churrasco que nasceu a Mega? Não, esse foi numa viagem para Goiás, né, Matheus? A gente fez uma viagem de férias para Goiás e quando voltamos de Goiás, 4 meses depois... A gente visitou uma loja lá, né? A gente visitou uma loja de variedades, fiquei apaixonada e eu coloquei na cabeça dele, vamos abrir uma loja de variedades. E era um ramo que a gente desconhecia, né? E foi um ramo que a gente apanhou muito para aprender no setor de compras, né? A gente foi enganado por fornecedores... que vendeu o produto X, mandou outro produto. Então, bomba, né? Mandou produtos que não tinha giro, ficamos com estoque parado. Então isso acaba atrapalhando, né? Quando você inicia um negócio novo que você não tem conhecimento. Nossa, atrapalhou muito isso. Hoje não. Hoje a gente já tem uma equipe dentro da Mega que conhece o produto que vende, que elas me dão um suporte muito grande, né, Matheus? O Matheus fala assim, Sara, a tua equipe da Mega é uma equipe muito legal, porque elas já dão todo aquele suporte, não tá dentro, mas elas somam com a empresa. Todo dia tu vai lá, sabe? Todo dia eu vou lá, assim, quando eu consigo sair do consultório mais cedo, antes das 7, né? Quando eu não consigo, elas já me passam, a gente faz o fechamento online. Daí, tem vezes que tu não vai lá. Tem dias que eu não consigo ir na loja, já chegou dias de eu passar 2, 3 dias sem ir na loja por conta de consulta, né? Ficar até mais tarde no consultório, não consegui chegar no fechamento. Aí, mas todo sábado é o dia sagrado de eu ir na loja.
Que daí eu vou acompanhar o quê? O que está saindo, o que vendeu, o que precisa comprar. E as meninas vão me atualizando em tudo. Aí, por exemplo, eu recebo catálogo de fornecedor. Eu já adianto, mando para elas. Escolha um produto tal que sai. Quando elas escolhem, eu vou ver preço, vou pesquisar realmente se aquele produto é vendável, se está em alta. E é isso. Interessante. Mas assim, se vocês forem colocar um ingrediente de sucesso, esse aqui deu certo, o que vocês podem falar para pessoas assim que estão começando aí, que querem empreender, jovens empresários que estão querendo colocar algo em prática? Qual é o conselho que vocês podem dar para esse jovem empreendedor? Primeiro, estudar a localização, né? O primeiro passo é você estudar o local e o público que você vai oferecer o seu produto. Porque isso é importante. Você saber se o produto que você tem vai vender no local que você está. Segundo passo, eu acredito que é você entender a parte de finanças dentro do negócio. Estou investindo X, em quanto tempo eu consigo esperar para tirar o retorno desse produto? E se eu tenho um plano B, caso esse produto aqui não dê certo? E o Matheus tem um ponto interessante que ele fala muito, que é a questão da fé, né? Eu acredito que se você tem um plano e não tem fé, você fica desmotivado. Mas quando você tem fé que vai conseguir, a pessoa ela não desiste. Ela só desiste quando ela consegue. E até mesmo cabe falar um pouco da disciplina, né? Porque nem todos os dias o empreendedor, ele acorda motivado. Nossa, hoje eu vou trabalhar. Hoje eu tô com vontade de trabalhar. Então, muitas vezes a disciplina, ela nos leva onde a motivação não nos leva. Né? De entender, de fazer o que tem de ser feito, independente se você não quer fazer. Você tem que fazer. Tem que fazer. Então, a disciplina, ela colabora muito para esse crescimento. E é exatamente o que as pessoas, elas não enxergam. É que você, se estiver bem ou não estiver bem, você tem que fazer. Né? Eles só vê o crescimento, mas não vê muitas vezes o preço que o empreendedor, ele paga. Né? Porque na vida do empreendedor é altos e baixos. Tem mês que o empreendedor ele vende muito, tem mês que ele não vende, e ele tem que entender que aquele valor que entra dentro da empresa é um capital de giro, que ele não pode se desfazer daquilo. Não é dele, né? Porque ele tem que segurar o período que está no baixo. Porque tem funcionário para pagar, tem imposto para pagar. A loja ela tem despesas fixas, que se você vendeu ou não, você vai ter que pagar essas despesas fixas. E o mês que não vendeu para cobrir as despesas fixas, você vai ter que entrar no teu cheque especial, você vai ter que fazer algo para pagar. Tem que ter uma gordura, né? Tem que ter uma gordurazinha para queimar. Uma gordura boa, não é uma gordura como uma nutricionista. Tem que ter uma gordura boa para queimar, né? E daí as pessoas olham, por exemplo, a tua vida. E eu falo que o empreendedor, o que ele lucra do trabalho dele? É onde ele mora, é onde ele come. Assim, ele usufrui aquele conforto. Né? Aquele conforto. Você tem confortos momentâneos, aquilo ali, mas o esforço é muito grande. O esforço é muito grande. É um preço a se pagar, né? A gente já chegou a momentos assim tão sobrecarregado que a gente olhou um pro outro e falou, vamos vender tudo e morar num país que eu já ia entrar eu queria entrar nesse tema assim com vocês. A gente já falou, deu os ingredientes, disciplina e boa alimentação. Sim. Né? Quando iniciamos a AGE aqui, eu conheci a Vanessa. Até então não conhecia. E a Vanessa vive pegando no meu pé por causa de alimentação. Todas as reuniões que a gente tem da AGE, ela não deixa eu tomar suco com açúcar. Ótimo. Aí eu acho que ela aprendeu com a nutricionista. Mas assim, o que eu queria entender, qual foi o momento mais assim, dificultoso da vida de vocês? Qual foi aquele momento que vocês disseram assim, cara, não tá dando pra mim, vamos encerrar isso aqui? Qual foi a situação? E como é que vocês saíram dessa situação, assim? Da onde é que veio? Você disse que tem fé, isso... Como é que foi? Qual foi essa situação específica e como saíram dela? Na verdade, teve várias, né? Tipo de situações dessa.
Já aconteceu devido dinheiro, né? Que é um dos principais casos. Tipo, tem conta e não tem dinheiro para pagar. Já aconteceu isso. Já aconteceu ter dinheiro para pagar a conta, mas ter o estresse lá em cima, que aconteceu várias vezes. A gente já pensou várias vezes, né? Desistir mesmo. Até vender mesmo. O que tem e ir embora para outro lugar. Tipo, O maior teu estresse é falta de dinheiro, assim. cara, O giro da loja, às vezes o boleto não bater com o movimento. tem tempo, graças a Deus, eu não passo por isso. É o meu maior medo. Na verdade, é chegar o dia de honrar o compromisso e você não ter o dinheiro. E aquilo é uma bola de neve. Aí vence o outro, vence o outro, vence o outro. Aí aquilo é uma loucura. Então hoje eu acho que o que mais me motiva é isso. É o fracasso que eu tive lá atrás. Já quebrou, Matheus? Já E foi. qual foi a sensação de quem já ficou assim? Cara, horrível, velho. Horrível, horrível. A pessoa, ela se sente frustrada, se sente, cara... Nesse mesmo ramo de farmácia. Nesse mesmo ramo, eu já tive 1, 2... Eu já fechei 3 lojas em lugares diferentes. E aí, o que faz tu sempre voltar para esse mesmo ramo? Cara, na verdade, é a única coisa que eu sei fazer. Vender remédio. Vender remédio. Então é muito difícil, entendeu? Então, mas eu acredito que a pessoa ela aprende muito com isso. A pessoa ela aprende mais com erro do que ela com os acertos. Né? Porque a pessoa ela extrai muita coisa boa, cara. Mas muita coisa boa mesmo. Então hoje o meu maior medo é o quê? É o que aconteceu no passado. Então eu pego todos os erros do passado para não cometer hoje em dia. E quais foram os erros do passado que tu cometia, assim? Que tu chegava, ó, quebrei por isso, isso, isso. Aí tu recomeçava, pô, quebrei de novo por isso, isso, isso. Era eu achar que o dinheiro que entrasse dentro da loja era meu. Tipo, Tu era gastador, Matheus? cara, era o seguinte, quando eu iniciei, eu não era. Que tipo, eu iniciei com uma farmácia pequena, de bairro e tal. Então entrava pouco dinheiro. Então, tipo, acredito que a gente faz as coisas devido à necessidade, né? Eu tinha uma necessidade de me alimentar, de pagar minhas contas, de pagar uma moto que eu tinha na época que eu devia ela ainda. Então eu tinha várias contas, compromissos que me limitava a não gastar. Aí quando eu montei uma farmácia no centro, lá no Carinho do Castanho, aí eu comecei a ver muito dinheiro entrar. É diferente quando você está acostumado com pouco dinheiro. E aí vai para outra realidade. O dinheiro começou a entrar, eu falei, caraca, eu tô rico. Aí é onde a pessoa quebra a cara. Achei o pote de ouro. Achei o pote de ouro, porque aquele dinheiro que entra, ele não é teu. Primeiro tu paga as contas, tudinho, se sobrar no final do mês, tu coloca ele dentro do bolso. Se não sobrar, inicia o ciclo. Então o dinheiro começou a entrar, eu achei que era meu, né? Comecei a gastar. Comecei a comprar moto, comecei a comprar carro. Comecei a melhorar o estilo de roupa que eu vestia. E quando a conta chegou, estava muito alta. Já não conseguia mais pagar os boletos? Já não conseguia mais pagar os boletos, porque nessa época eu era MEI. Então, era outra coisa que o empreendedor ele tem que entender. De contabilidade. Contabilidade. Né? A pessoa não precisa ser um contador, mas pelo menos o mínimo do mínimo ela tem que saber. Eu era MEI, eu tinha um limite de compra, hoje eu acho que é 81 mil, mas na minha época não era esse valor. 60, eu acho que era. Na minha época eu acho que era até menos. 40. Era 40. Era 40 mil, era bem pouco. E tipo, porque eu tinha farmácia, quando eu tinha a primeira farmácia, que era de bairro, ela comportava. Quando eu mudei, eu não tive essa assessoria. Aí, quando eu me atentei, um amigo meu que falou, mas tu tem que sair da MEI, pô, para com isso, vai pro Simples. Eu não, porque... tentando dar um desperto, né? Sempre eu vou pagar um imposto mais caro, deixa na MEI mesmo. Quando o Leão chegou, meu querido. Então a tua primeira porrada foi a porrada do fisco. Aí quando o Leão chegou, falei, meu Deus, a porrada foi porque seca. Sabe o que acontece? Quando tu é MEI e tu extrapola, chega até 20%, acho que até 20% a 15%, tu pode recolher. Quando tu chega assim, passou de 20%, que acho que foi o teu caso, dobrou. Ele te joga pro Simples automaticamente. Ele começa a retroagir todo o teu faturamento, aí tu vai
Tem que pagar. Eu acho que quando chegou essa conta... Era uma dívida que eu não esperava, né? E ela veio, eu lembro até hoje, o dia que eu descobri, eu coloquei meu cartão lá na caixa, deu lá, não sei o que, inválido. Eu fui lá dentro, cara, teu CPF, CNPJ tá tudo bloqueado. Bloqueou, deixa a pessoa como indigente mesmo. Aí eu fui pro contador, tipo, eu também tava mal assessorado na época, né? Aí o contador, peraí, viu lá pro cara, bicho, tu caiu no leão. Tu tá com uma dívida enorme pra pagar. Aí eu já tinha comprado um monte de coisa, eu falei, cara, o jeito é saindo desfazendo um pouquinho das coisas. Aí até eu normalizar tudo, o estoque que eu tinha parado, ele foi acabando. E eu não tinha como comprar das empresas. Trava se integra, né? Sim. As empresas, cara, não tem como comprar as grandes empresas. Eu fui para as pequenas empresas, onde eu conseguia comprar medicamento. Mas eu conseguia comprar com preço bem mais caro. Aí não tinha vantagem competitiva. Não né? tinha. Aí, então, a queda foi essa. Aí fui indo, começou a faltar medicamento na prateleira, não tinha onde comprar. O dinheiro foi acabando. Cara, foi horrível, velho. Então, assim, teu primeiro fracasso foi lidar com a burocracia brasileira, basicamente. Burocracia brasileira. Foi horrível. Então, eu não entendia muito bem, que nem você falou no início. É muito ruim quando você entra nesse ramo na adolescência. Sem assessoria à sua volta. Eu não tinha ninguém para me orientar na época. Tipo, meu pai estava longe. Hoje tu já tem, assim, uma estrutura... Já, hoje eu tenho. Eu quero até fazer contabilidade, não para trabalhar no ramo, mas para me entender melhor sobre o processo do empresário mesmo. Sim. Eu sempre falo, eu sou contador de formação. Aí fui dar uma palestra agora no liceu sobre educação financeira. E a gente estava comentando assim, como é que os tributos impactam muito na vida das pessoas. Por mais que eu tenha uma teoria, tem uma teoria muito própria minha, que eu acho que o mais difícil hoje não é os tributos, é você lidar com pessoas. O tributo tu parcela de 60 vezes. Tu tem um problema com um funcionário, assim, é 3 vezes pior. Então, às vezes, assim, a gente precisa ter muito mais esse cuidado de tributação, mas, assim, assim, uma teoria muito própria minha, de cara, não é o que é mais difícil. Não é o que é mais difícil. Talvez o que é mais difícil é o que a Sara achou. Que ela não vai na loja dela. E ela tem gente para fechar. Sim. E isso não é fácil, assim. Não é fácil. E uma das barreiras que a gente enfrentou muito, né, aqui principalmente nas farmácias, é mão de obra qualificada. Sim. Chegou o momento de a gente querer fechar porque a gente não tinha mão de obra. Né? Pessoas comprometidas, pessoas qualificadas realmente para ser vendedor, para ser balconista, porque a gente não pode colocar qualquer pessoa. Sim, o mantra de vocês, que vocês têm assim, não, a gente faz isso e dá certo. Eu falo muito de fé, né? Eu acredito muito em Deus, eu oro muito. Eu tenho essa conexão muito grande de estar orando. Eu estou no carro, estou dirigindo, vou levar as crianças para o trabalho, falo, bora orar. Né? Saio de casa, eu sempre tenho esse pensamento. Deus abençoe esse dia, que dê muito certo, que flua, mande os nossos clientes, prospere os nossos clientes, né? Até mesmo no consultório, antes de eu atender, eu oro, Senhor, abençoe meus pacientes que vão vir hoje, né? E eu tenho muito essa conexão. E assim, de empreender, né? Dentro das lojas, é você observar, é monitorar, é manter o diálogo, né? O Matheus, ele é bem engraçado, ele já acorda perguntando, não dá nem bom dia pro povo, como é que tá as vendas? É a primeira pergunta que ele faz, né? Ele monitora muito de perto, né? Essa questão de fechamento. Hoje a gente trabalha muito com o circuito, né? Interno, a gente acompanha muito. Né? A gente tem aqui, toda hora ele tá ali, a gente monitora, a gente observa. Então vocês têm um aplicativo de hábito de vocês, né? A gente tem um aplicativo de hábito de... Eu observo muito quando as lojas abrem, ele desperta. Né? Eu acordo muito cedo, então eu já coloco lá os horários. Então eu deixo para despertar. Tlim, abriu loja tal. Tlim, abriu loja tal. Para me saber se ela abriu no horário, porque eu sempre prezo muito o compromisso com o cliente. Porque ele sabe que loja tal abre 8 horas. Então, ela tem que abrir todo dia 8 horas. Né? Loja tal fecha tal hora.
A gente monitora o fechamento, né, através do circuito, fica observando ali tudinho. A gente tem várias rotinas, só que cada pessoa ela vai adquirindo hábitos diferentes, né, com relação à rotina. A tua rotina é diferente da do Matheus. A minha rotina é diferente da do Matheus, por exemplo. Fala um pouquinho da tua rotina, que depois o Matheus Ele vai falar da dele, dele. né? Que a gente se vê só à noite. Assim. Tem dias tipo, que a gente conversa fala da mais tua pelo rotina. WhatsApp. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Vocês não almoçam junto? A gente almoça junto, a gente toma café juntos, né? A gente almoça juntos e a gente janta juntos. É o horário que... Mas assim, conversar mesmo para trocar uma ideia sobre a empresa. Sara, tu pediu tal coisa e tal? Sara, vê com o fornecedor tal coisa. É muito pelo telefone, né? Sara, tu viu tal coisa? Funcionário tal, isso assim. Isso da empresa é muito por telefone. Olha, interessante, porque então vocês aí conseguem separar quando tá Sim. em casa, né? Não, se vamos tomar café, então vamos tomar café, né? A gente não vai falar de trabalho aqui na mesa. Hoje em dia, né? Hoje em dia. A gente se policiou muito, porque eu era muito conectada, por exemplo. Chegava em casa, acostumada a trabalhar até 1, 2 da manhã. Eu era aquela pessoa que eu ficava, se deixasse, até 3 da manhã. E eu jogando chaveco pra ela. E ele o tempo todo, né? Aí O homem que sempre horas? sofre. Vai não sei o quê. Porque querendo ou não, além de tudo isso, ainda tem que representar, né? Pro marido. Ainda tem que cuidar dos filhos, né? Ainda tem que cuidar dos filhos. E daí lá em casa era bem engraçado, porque começava um coro, né? Até hoje tem esse coro. O pequeno vem, mamãe, eu tô com fome. Aí a Lara vem, né, que é maiorzinha, que a gente vai jantar? Aí lá vai eu no WhatsApp. Aí lá vem o Matheus no WhatsApp. Às vezes à noite ele tá na farmácia, né? Que a gente vai jantar. Aí eu falo, meu Deus, o coro é repetido, né? Todos os dias. E aí eu tenho que conciliar. Então, quando eu chego em casa, eu tenho que ser mãe, né? Cuidar ali das refeições das crianças, tudinho, dar banho, organizar. Responder alguns pacientes no WhatsApp, porque eu tenho muito esse contato com o meu paciente, de perguntar, tá com dúvida tal, eu respondo, aí dou atenção para eles, tenho que dar atenção pro marido e eu ainda tenho que dar atenção para minha família, porque eu não tenho família em Parintins, né? A minha família é meu esposo, meus filhos, né? E o meu sogro. E eu tenho que dar atenção. Às vezes a minha família faz videochamada e tenta me incluir ali e eu só recusando, que não tá dando tempo, né? Aí às vezes eu tenho que achar esse tempo, né? Para falar com a minha família também. E tenho que dar conta de treinar. Pela manhã eu já acordo cedo, já preparo o café. Ainda tem que se cuidar, né? Ainda tenho que me cuidar, porque como nutricionista eu preciso estar em forma, né? Preciso cuidar da saúde, preciso cuidar do corpo, porque eu sou o espelho daquilo que eu vendo pro meu paciente. Então ele precisa me olhar e às vezes eu vou pra academia, gente, é interessante. Fazer dieta pra mim é maravilhoso. Treinar é desafiador, que eu não gosto. Nem sempre, e tá tudo bem, porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente faz Sim. o que é necessário. Só que eu tenho uma rotina de disciplina de ir. Então, estando disposta ou não, eu tenho que estar lá treinando, né? E além de eu ter que treinar, por exemplo, o Matheus, ele não gosta, né? O Matheus odeia ir pra academia. Aí eu tenho que fazer meu café, olha só, e eu faço o café dele e levo na cama, tá? Todo dia. Todo dia. Por quê? É a minha motivação para ele levantar e ir treinar, que eu já digo... Mas ele vai contigo. Esses dias ele não tá indo, mas ele tava indo com muita frequência e ele me Bota falou... volta, depois para. E ele Quando disse, lá para o café, tu não vai. e ele falou assim, amor, segunda-feira eu começo. Então essa segunda agora, ele falou que vai começar. E aí dele que não comece, né? Então assim... Eu sempre tento também cuidar dessa parte, né? Não, você precisa cuidar, é importante. E eu vou pra academia, quando eu chego lá, encontro meus pacientes, né? E assim é bem engraçado, porque eu olho e eu falo, meu Deus, eu tenho que ser o exemplo realmente, né? É o espelho, né? Um espelho de motivação. E quando eu posto foto treinando, meus pacientes no direct, ai, minha nutri, minha inspiração, eu falo, Jesus. Que responsabilidade. Que responsabilidade, né? E quando eu volto naquela correria, agora mais ainda que a gente tá sem alguém em casa para ajudar, né? A gente já vai cuidar do almoço, corre, faz ali, se arruma a menina. Clínica. Correria. Entende? Então tudo. E a farmácia, quando eu tenho tempo, quando dá.
Dei uma folga no consultório, hoje foi um dia. Saí um pouco mais cedo do consultório, fui na farmácia. Olhei o que estava faltando, fiz 2 pedidos, rapidinho. Mandei pro fornecedor. A maioria dos meus pedidos não é presencial, é mais online com os fornecedores. Fui na Mega, fechei a Mega, fui para casa e onde eu parei? Aqui com vocês. Aqui no Papos e Negócios. No Papos e Negócios. Então é quase uma honra a gente estar na agenda. É verdade. Nossa. Que legal, que legal. E Sara, tu tem assim, na tua vida toda, tu pode relembrar assim, um conselho que tu recebeu, que tu queria passar pro telespectador que tá ouvindo a gente, sim, uma frase, alguém te falou um negócio que diz assim, se eu pudesse repassar isso para alguém, eu falaria. O que seria isso? É algo que eu quero compartilhar com vocês, é que se é possível sonhar, é possível realizar. Né? Eu sou uma pessoa que antes de eu iniciar na minha carreira como nutricionista, eu era muito sonhadora. Né? Sou filha de pessoas que trabalhavam com agriculturas, né, de uma renda muito baixa, mas eu sempre vi minha mãe uma mulher muito sonhadora, com vontade de vencer na vida, sempre incentivando a gente a ser alguém, né, a conquistar, a estudar. E eu sempre corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e nunca deixei ninguém me limitar. Eu falo assim, eu quero isso, eu coloco aquilo na minha cabeça e eu vou estudar e vou planejar a forma de eu conseguir aquele objetivo. Né? Então, assim, se você sonha em ser um empreendedor, se você sonha em ser um profissional, você precisa ir lá fazer, mas você precisa também fazer o seu melhor. Mas com isso você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter aquela resiliência para que você consiga alcançar. É desafiador? É desafiador. É cansativo? É cansativo. Mas quando a gente quer algo, a gente precisa ir além para poder conquistar. Poxa, muito obrigado, Sara. E aí, pra gente até finalizar, eu queria... Como é que tu enxerga Parintins pro futuro? Quais são os teus planos de vocês? Depois a gente vai passar pro Matheus falar a rotina dele e contar também algum conselho. Mas, assim, qual é o teu plano? Onde tu quer chegar? Eu acho, assim, que a gente trabalha para ter um objetivo no final, pra gente diminuir, talvez, um dia essa carga de horários que a gente tem. Então, assim, como é que tu enxerga isso e como tu enxerga a cidade de Parintins pro empreendedor? Se tu tivesse que dar agora um recado para alguém que está assistindo isso e não é de Parintins e está ali, que possa ter a mesma vontade que vocês tiveram de vir para cá, assim, como é que tu enxerga essa cidade? Parintins, eu falo que eu sou apaixonada, né, por essa cidade. A gente gosta muito. Eu, quando viajo, eu sinto falta de Parintins, né? Já é minha casa, a gente está há 5 anos. E eu falo, gente, para mim é muito prazeroso estar em Parintins, morar em Parintins, é uma cidade que eu gosto. Né? A gente se adaptou muito fácil na cidade. Quem vem de Careiro se adapta muito fácil, né? Se apaixona, né? Por Parintins. E para quem quer empreender ainda em Parintins, tem muita oportunidade. Né? Tem muita coisa que não existe em Parintins, que você pode estar pesquisando, estudando e dá para inserir. Porque o comércio em Parintins, ele é muito forte. Apesar de ser uma ilha, né? E o dinheiro ficar ali circulando, mas eu falo que o comércio em Parintins é muito forte ainda. Né? E eu acho que tem oportunidade para muitas pessoas. Tem comércio que já pulverizou, já tem muito, já está saturado. Mas tem mercado que ainda você consegue extrair, né? Você consegue ainda ali colocar algo para que você consiga crescer dentro desse empreendimento. Eu mesmo ainda tenho, apesar de ter uma vida muito corrida, ainda tenho sonhos, né, de fazer novos investimentos dentro de Parintins. Né? Ainda tenho um sonho de crescer em outros segmentos. E na área de nutrição também, porque é uma área onde eu vi um mercado, uma oportunidade. E eu aqui, graças a Deus, para a minha profissão, né, é muito bom. É uma área muito boa, onde eu realmente consigo atender um público X, né, da parte esportiva, da parte clínica. Isso é muito legal, porque com esses meus 15 anos de profissão, a gente adquire uma experiência que você consegue contribuir, né, com muitos profissionais.
Então eu falo que é possível. Até mesmo para novos nutricionistas que estão aí no mercado, né? Graças a Deus, a gente tem muitas escolas formando novos profissionais, faculdades, né? Instituições aí formando novos profissionais. E quando eu iniciei na minha carreira como nutricionista, eu pensei em desistir. Nem sempre foi fácil, né? E às vezes hoje o profissional me olha, eu vejo vários nutricionistas conversando comigo. Ai, tu é minha inspiração. Né? Muitas das vezes eu busquei inspiração em outros profissionais. E não é fácil você iniciar uma carreira e se tornar sólida naquilo que você faz. Eu olhava e eu dizia, eu vou desistir disso. Não dá dinheiro. Eu não ganho dinheiro nessa profissão. Mas eu precisei fazer o quê? Me qualificar, né? Buscar um público-alvo que eu queria trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu sou muito, né, satisfeita, eu sou realizada com a minha profissão. Hoje eu sou realizada como empreendedora, mas criou o tempo de maturidade que a gente tem que adquirir em todas as áreas da nossa vida. E essa sou eu, né? Sara Mesquita, estou aqui e ainda querendo novos desafios, né? Sempre buscando estudar, buscando os novos conhecimentos. Já estava pesquisando uma pós nova, né, Matheus? Sempre vivo fazendo curso. Toda quarta-feira é um dia que eu tiro para estudar, para buscar um conhecimento a mais dentro da minha profissão. E uma nova meta agora que eu tenho, né, é me aprofundar um pouco mais na vida espiritual, né? Então, assim, todo dia eu estou buscando algo a mais. Eu sempre procuro me renovar. Que legal. Legal mesmo. Agora, Matheus, a bola tá com você. Fala pra gente um pouco da tua rotina. Como é que é a tua rotina ao acordar, ao dormir? Assim, o que é o diferencial pra ti? O que é uma rotina de sucesso pra ti? Que tu quer passar pra uma outra pessoa? E como tu enxerga Parintins pro futuro? O que tu quer de Parintins? Como tu enxerga o empreendedorismo? Como tu enxerga a cidade? Agora, antes de a gente fazer isso, tem uma pergunta que eu tinha anotado e não consegui fazer. Que a Sara até comentou. Tem muitas coisas que vão pulverizando. E farmácia parece que é o boom da pulverização. Tem farmácia em cada esquina da cidade. Parece que foi o negócio de sucesso que teve. Mesmo assim, ainda é um ramo muito bom. E por que pulverizou tanto? Assim, Parintins já chegou a onda dos postos de gasolina. Aí agora tá na onda das farmácias. Cada esquina abre uma. Como é que tu enxerga isso daí? Tá pulverizado já e vai abrir mais. Isso é fato. A pessoa ela só não pode se assustar com isso, a pessoa do ramo. Antigamente eu ficava muito assustado quando uma coisa dessa acontecia, hoje não. Porque o conselho que eu dou também para as outras pessoas encheu de loja daquilo que você trabalha. A cidade ela é limitada, correto? Então, tipo, tu não vai ter novos clientes. Sim. Os clientes é sempre os mesmos. Então, a gente tem que trabalhar nas falhas das outras pessoas. A gente tem que sempre ter um diferencial na manga. E é aquilo que eu falei no início, se familiarizar com o seu cliente. Isso é um diferencial muito, mas muito grande. Com o pessoal, tipo, hoje em dia eu não fico na loja, tipo, 100%. Eu tenho uns 3 dias, né? Apareço lá nessa área. Mas até hoje tem gente que vai lá, aí fica assim, ó, procurando. Cadê o grandão? Aí muita gente não sabe nem meu nome, chama de grandão, de goiano, vai apelidando, né? Aí tá aqui, não, pô, era só com ele. Aí o pessoal pergunta, não, mas o que era? Às vezes é coisa simples. Mas não, tipo, eu já criei um laço tão grande que a pessoa ela já chega perguntando. Então eu acredito que isso é um diferencial muito grande para a pessoa não ficar para trás. Porque se a pessoa ela encheu de loja, a pessoa ficou com medo, se retrai, é pior. Muito pelo contrário, eu acredito que isso é um incentivo, sabia? Para a gente melhorar cada dia mais. Porque a gente só melhora mediante as dificuldades, a gente não melhora no conforto. Tipo, muitas das vezes a gente pensa em fazer algo que a gente não quer. Implementar alguma coisa dentro da loja, aí não implementa. Aí abre uma farmácia na esquina.
Aí aquilo que você pensou, a pessoa ela já abre com aquilo. Aí a pessoa fica pensando, por que eu não fiz? Né? Antes, eu ia ser pioneiro nisso. Então eu acredito que é isso, é pegar isso como incentivo. Esse monte de loja e tentar trabalhar cada dia melhor com o seu cliente, preço, promoções, que isso é muito, muito importante. Saber aquele medicamento que tal cliente usa para quando chegar aquele produto na farmácia, ter aquele feedback com o cliente. Olá, seu Antônio, tudo bem? Boa tarde. Seu produto acabou de chegar na loja. Isso é muito importante. O cara lembrou de mim, olha. Entendeu? Sim. Isso é importante demais. É o atendimento humanizado. Né? Isso. A gente trabalha muito isso. Então eu vejo isso como incentivo. Você me falou do seu pai. Sobre motivação. Seu pai tem 30 anos de experiência, né? Eu vim de uma família muito humilde, mas muito humilde mesmo. Então, desde lá eu sempre tive muitos sonhos. E ninguém praticamente da minha família, um ou outro saiu, mas foi muito raro sair daquele patamar que a gente vivia. E minha cabeça era totalmente diferente. Tanto que a minha irmã, eu converso com a minha irmã hoje em dia mora na Irlanda. Ela fala, Matheus, a vida toda você foi doido. Eu ia chamar de doido. Sua cabeça é diferente. Mas não é cabeça diferente, eu acredito que todo mundo tem cabeças iguais. Eu acredito que em pensamentos diferentes. Ela me chama de doido, ela fala. É muito difícil conversar contigo, que tu fala coisa meio que do impossível, mas não é. Voltando ao assunto do seu pai. Eu gosto de ver histórias. Se eu conversar com seu pai, eu vou passar a noite todinha fazendo pergunta pra ele. Com certeza. A noite todinha. E eu sou curioso, a Sara sabe. É pergunta atrás de pergunta. Por quê? Porque eu acredito que você extrai muita coisa boa. Demais. Tu conseguiu entender? Então a gente extrai e a gente tem que absorver aquilo e aplicar no dia a dia. Eu gosto de ir pro Instagram, eu gosto de seguir os caras. Tipo, não é aqueles coach que não tem nem um CNPJ, né? Tem muitos desses. Mas eu gosto de pegar aquele cara que é experiente já no ramo, no varejo. Seguir, pegar, ouvir conselho. Ver outros empreendedores locais, conversar sobre o assunto. E fazer pergunta e só absorver coisa boa. Pô. Isso aí eu acredito que... Eu já li vários livros, mas eu acredito que o maior incentivo é esse. Então tu é um cara que acorda e busca aprender com as outras pessoas. Busco. Eu me cobro muito nessa parte. Eu me cobro muito mesmo. Porque eu acredito que... Eu nunca sonhei em chegar onde eu cheguei hoje em dia. Eu nunca sonhei em ter... Nem sonhava, te juro, em ter o que eu... Tipo, eu tinha um sonho de ter uma loja, um carrinho e pronto. Então, é pensamento limitado, né? Sim. A minha cabeça ela foi abrindo, conversando com outras pessoas, seguindo novas pessoas. Aí eu via que aquilo era capaz. Aí, às vezes, eu ouvia história de pessoas bem mais sucedidas que eu, 10, 20, 30 vezes, que era bem mais humilde que eu. E chegou bem mais longe. Eu falei, peraí, pô, se o cara conseguiu, eu também posso, né? Então, eu acredito que sua motivação, na minha vida, a maior motivação é essa. É ver história de gente que veio de baixo mesmo. Ei, Matheus, e o que você pode deixar para esses novos empreendedores que estão surgindo aí no mercado? Qual o conselho que hoje o Matheus hoje formado, amadurecido nessa área, você pode deixar para os jovens empreendedores que estão chegando aí no mercado? Cara, nunca desistir. Isso aí começou... Quando a gente começou a Mega, eu falei para essa, cara, a gente já começou, a gente não tem como voltar mais para trás. Isso aí isso é meio que uma lei que eu tenho comigo. Começou, você não pode parar mais não. Tem que ir até o fim. É nunca desistir que uma hora vai dar certo. Isso é fato. Essa é resiliente, né? Começou, não tem que dar para trás. Porque se a pessoa voltar para trás é pior. Sim. A pessoa voltar para trás é pior. A gente que teve uma época que a gente queria fechar uma loja. Aí essa daqui olhou, como que a gente vai fechar uma loja com X valor de produtos, esses produtos a gente vai colocar onde, vai vender para quem? O jeito é ficar, você tá na chuva para se molhar, é meio que isso, entendeu? Agora a palavra-chave é essa, não desistir nunca, de trabalhar ninguém morre, a pessoa tem que botar para trabalhar mesmo, não desistir, acreditar que vai dar certo um dia, que um dia dá, isso é fato. Um dia o sucesso vem. Um dia o sucesso vem. Se a pessoa insistir, trabalhar naquilo,
vem. Não tem pra onde correr. Tem Isso é fato. um amigo que diz que o sucesso só não vem para 2 tipos de pessoa. A que morre e a que desiste. O resto, sucesso uma hora Ele chega, vem. tu trabalhando, né? Que assim, do nada também nunca vem. Não, é demorado, é muito trabalho, é anos de dedicação. Muita gente empreende e acha que vai ficar rico no mesmo ano. Não é assim. Não. É muito tempo. Eu tenho CNPJ, já vai fazer 10 anos. A gente foi ter instabilidade mesmo, tipo de 4 anos, 3 anos pra cá. De dizer assim, não, minha vida tá tranquila Tipo, tá hoje tranquila. flui legal. Tipo, porque muitas das vezes, vivia um kamikaze, ganhava dinheiro, tava lá em cima, depois, e ficava nessa. Então, hoje em dia, a instabilidade, a gente ganhou de 3 anos pra cá, então foram 7 anos praticamente, trabalhando para chegar nessa estabilidade. Agora, muita E gente... às vezes não é só uma estabilidade financeira, uma estabilidade de humor, uma estabilidade dentro de casa. Porque assim, você tá liso, é muito ruim. Nossa. Deus do Né? Ainda mais Uma hora você com tá ali, conta. aí acontece alguma pequena coisa, Explode. assim, tu explode, tu já tá com a tua cabeça, é dívida. Então, assim, isso pra um casal como vocês, eu imagino que não seja fácil chegar. Então, você ter uma estabilidade não é só financeira, é de família, é de humor, é de uma qualidade de vida. Cara, eu vou te contar uma história. Essa daquela. A gente lembrando ontem, eu acho. Cara, a minha irmã ficava muito chateada com você. Aí eu nem sabia disso, né? Mas porque eu mandava ir lá na farmácia pegar dinheiro pra comprar um almoço. Aí tu vinha com 20 reais, com 30 reais. Aquele marido do céu é muito mão de vaca. Não é que era mão de vaca, porque eu não tinha. Aliás, tinha o dinheiro, mas só que eu priorizava os boletos. Pô. Isso Sim. aí é primordial, cara. Nunca deixe de pagar seus fornecedores, você depende dele. É. Isso aí. Assim, o nosso nome no Crédito comércio vale mais que dinheiro. vale mais que dinheiro. Aí ela olhou assim pra mim, que sabe porque eu não tinha. Não era que era mão de vaca. Entendeu? Mas só que eu não podia falar, não tem dinheiro pra comprar almoço lá pra casa. Entendeu? Eu ia Mas tinha pelo menos 20 reais. Não, eu tinha. Aí ela, 20 reais, mas dá pra comprar carne. Eu compro picadinho. A minha irmã é engraçada, ela chegava em casa braba, né? Ela falava, esse teu marido é muito pão duro. Mas é porque não tinha, tava duro mesmo. Eu acho que ela falava assim, rapaz, tu casou com o liso. É porque, tipo, o dinheiro que eu fazia pela manhã, eu já priorizava logo os boletos. Porque é muito, você falou, ficar liso é muito chato. Agora, ficar liso devendo é pior. É. Porque eu acredito que todo mundo que tá endividado, ele quer pagar a sua dívida. Pô. Eu acredito que ninguém que tá com dívida, ele fala, não, eu não vou pagar fulano de tal. Ele não paga porque alguma coisa aconteceu. Pô. Então, tinha isso comigo. Aí ficava me chamando de pão duro, eu ficava calado. Tá, não vou pegar essa fama. Porque eu não podia falar também, cara, é porque eu não tenho. Mas o que é legal é que hoje tu tá num outro patamar. Outro né? patamar. Como tu falou, assim, nem tu imaginava Eu imaginava. chegar onde tu chegou. E assim, tu tá num patamar hoje de uma qualidade de vida e poder tá aqui. Poder estar aqui. Ensinando e falando para as outras pessoas. Eu acho que a gente só ensina aquilo que é sucesso. Aquele sucesso. Né? Aquilo que não é sucesso, tá tentando, a gente precisa saber onde tá errando, né? Muitas vezes o sucesso não vem porque a gente erra demais. E, gente, chegou ao fim. Eu tenho certeza que se a gente desse corda, isso aqui dava 12 horas de podcast. Certeza, assim. Já virar a noite aqui, virar o dia. Mas só tenho a agradecer, Matheus e Sara. Assim, foi uma satisfação estar com vocês aqui. O Matheus falou um negócio que a gente aprende com os outros. Eu aprendi muito com vocês. Aprendi muito mesmo de ouvir as histórias, de ver a trajetória de vocês e olhar para isso. Eu tenho certeza que as pessoas que também estão ouvindo e vendo o podcast vão extrair isso. Dizer assim, poxa, tem pessoas que passam dificuldades, que pode ser a minha mesma dificuldade e eu posso aprender com o erro dela. Então, só tenho a agradecer. Gente, está chegando ao fim. Vanessa vai fazer as considerações finais aqui.
Nosso estreante aqui no podcast. Então queremos agradecer a esse casal maravilhoso que nos deu a honra de compartilhar a história de vocês, uma história de superação. O Enzo falou uma coisa interessante, talvez aquela pessoa que esteja assistindo esse podcast, talvez tenha tentado e tenha quebrado e está querendo desistir. O nosso querido Matheus deixou aí uma palavra de incentivo. Não desista, continue. Uma hora o sucesso ele vem, não é, Matheus? Com certeza. E queremos ser gratos a vocês por esse privilégio de vocês tirarem tempo. Eu sei que não é fácil a rotina de vocês, mas vocês estão aqui e nós seremos eternamente gratos. Vai ficar aqui gravado no nosso coração. Aprendemos muito nessa tarde com vocês e que vocês possam também usufruir do nosso podcast, o podcast Papo e Negócios, que conta histórias, né? Histórias desafiadoras, mas que deram certo, são sucessos aí, e que vocês possam ver os dois lados da moeda, o lado do empreendedor, que não é fácil, são caminhos que eles devem seguir, que não são fáceis, mas que sim, dá certo se você continuar, se você for perseverante. Então queremos agradecer a vocês, tá bom? Obrigada. Um beijo bem grande pra vocês. E fiquem ligadinhos no próximo episódio, tá? Que vem cada vez gente mais boa ensinando e muita coisa pra passar. Então não percam, tá? Todo sábado às 3 horas, Papo e Negócio.